Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver um assunto que é bem simples, fácil de entender, porém muitas pessoas têm dúvida na hora de escrever, tá? São essas três palavrinhas: mas, mais e mas com acento agudo. Então, a primeira, que é o mas, é uma conjunção adversativa, tá? É um assunto que nós estamos já estudando, né? As conjunções. Então, lembra que o mas está lá no grupo das conjunções adversativas. O que é? É uma conjunção que traz uma ideia contrária do que foi dito antes e pode ser substituído pelo porém, que também é uma conjunção adversativa. Então, o mas e o porém têm o mesmo significado, tá? Então, na dúvida, se você consegue substituir pelo porém e o sentido da frase permanece o mesmo, então sabe-se que pode utilizar o mas, tá? Foi para a escola, mas não teve aula. Então, o que a gente tem aqui? Foi para a escola. Quando a gente vai para a escola, vai pensando que vai ter aula, vai para estudar, certo? Mas o que aconteceu aqui? Algo contrário do que era esperado. Não teve aula. Então, a gente utilizou esse mas aqui, que eu poderia trocar pelo porém. Foi para a escola, porém não teve aula, certo? Então, esse mas é conjunção adversativa. O que eu sempre falo para os meus alunos é prestarem atenção na fala, né? Uma vez que a gente aprende a diferença dessas três palavrinhas aqui, tomar mais cuidado na hora de falar. Não falar o mais, né? Mas não teve aula. Então, prestar mais atenção na nossa pronúncia também, porque assim a gente não comete mais o erro, né, de confundir muitas vezes o mas e o mais. Vamos então para o mais com i, né? Mais está relacionado à quantidade, aumento, intensidade ou comparação. Então, é o contrário de menos. É o mais que é o contrário de menos, tá? Na dúvida, se a gente consegue trocar por menos e faz sentido na frase, então significa que é o mais com i que a gente vai usar. Você quer o suco com mais açúcar? Então, aqui se refere ao que? A quantidade, né? Eu poderia trocar pelo menos. Você quer o suco com menos açúcar? Então, aqui faz sentido. Percebam que o porém, se eu trocar, ó, não faz sentido. Você quer o suco com porém açúcar? Então, a gente já percebe que não é esse mas aqui, e sim o mais com i. Então, sempre relacionado à quantidade, aumento, comparação. Este é mais bonito que aquele, né? Então, nesses sentidos aqui, a gente utiliza o mais. E a terceira palavrinha, que é o mas com acento agudo, que muitas pessoas também nem conhecem. Esse mas aqui é o plural do adjetivo má. Então, ela é má, elas são más, tá? Então, é o plural de má, que por sua vez é o feminino de mal. Então, ela é má, ele é mau. Então, mas vai ser o plural desse má, que é um adjetivo, tá? Que é o quê? O oposto de boas. Então, mas é o quê? É o contrário de boas. Então, a gente pode fazer essa troca aqui também, na dúvida, para tirar, né, a nossa dúvida aqui, se é essa palavra que nós vamos usar. Estavam com más intenções. Percebam que esse mas aqui se refere à intenção ruim, né, no sentido de mal. Como a palavra é feminina, então eu uso más intenções, que é o contrário de boas. Vamos trocar? Estavam com boas intenções. Então, más intenções, de intenções ruins, certo? Então, essas três aqui são bem simples de entender. Uma no sentido de porém, essa daqui no sentido de menos, né? O contrário de menos, e essa daqui o contrário de boas, tá? Então, bem fácil de entender. E agora é só prestar atenção na hora de falar, na hora de escrever, para não confundir mais, ok? Certo, pessoal? Espero que tenham entendido, então, a diferença dessas três palavrinhas aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.